Meu caro, o Flávio Bolsonaro se manifestou hoje depois de mais uma polêmica envolvendo o nome dele desde que ele foi confirmado como pré-candidato. A de hoje foi o fato de que a Michele Bolsonaro compartilhou um discurso de Tarcísio de Freitas. Um discurso em que Tarcísio de Freitas critica a política econômica do governo Lula e em partes apresenta o que seriam as soluções que ele faria se ele tivesse no posto, ou seja, era um discurso do Tarcísio ainda meio que presidenciável, e a Michele compartilhou, aí virou aquele frisson, né, nossa. A Michele compartilha um discurso do Tarcísio, sendo que o candidato do papai é o Flávio. E aí o Flávio se manifestou, sem citar esse caso, mas ele se manifestou dizendo que confia na lealdade de Tarcísio de Freitas e que acredita que o Tarcísio vai aderir à campanha no momento certo. Eu já conversei com várias pessoas aqui, especialistas, não especialistas, sobre isso, e tu és a novidade, nunca conversamos, então quero saber de ti também qual a tua percepção a respeito disso no ano de 2026. Vamos começar pela questão da candidatura do Flávio. Tu acreditas na candidatura do Flávio? Acha que ele vai pular fora e o candidato vai ser o Tarcísio? Quem vai influenciar isso é o mercado, não é o mercado? Qual é a tua opinião sobre isso? Pois é, né? É claro, é uma incógnita. Eu acho que nenhum de nós, de fato, consegue ter certeza de nada, mas, assim, o tal do mercado, num primeiro momento, ele não quer saber de ninguém da família Bolsonaro. Mas sabemos muito bem que se não tiver, só, né, se não tem outro, vai ele mesmo e dane-se, né? Então, assim, isso são coisas que vão se arrumando depois. Eu acho que, assim, é muito difícil, porque, veja, o Bolsonaro, e evidentemente a família Bolsonaro, eles não confiam em ninguém, né? Porque o que eles querem? Na melhor das hipóteses, eles querem um presidente que solte o vagabundo do pai dele da cadeia. Uhum. Quem que fará isso? Quem que fará isso? O Eduardo, que não será candidato, o Flávio, que, supondo que ganhasse, faria, e mais ninguém, nem a Michele soltaria, duvido que ela soltasse, né? Supondo que ela fosse eleita. E eles sabem disso, eles sabem que eles não podem confiar em ninguém, porque, cara, é um bando de criminosos, e não existe isso, não existe, né? Não existe essa confiança nas milícias, nas facções criminosas, das quais essa gente faz parte. Então eles não confiam em ninguém. Então, assim, eu acho que tem uma tendência a eles manterem a candidatura do Flávio por algum tempo. Hoje sai a notícia de que uma deputada do PT, ela pediu investigação, apresentou lá para o Lewandowski, né? E antes do Lewandowski sair do Ministério da Justiça, ele encaminhou para a Polícia Federal para fazer uma investigação sobre o Flávio Bolsonaro, sobre injúria e sobre esse negócio, né, do Flávio dizer... deles falarem dessa coisa de que o PT era envolvido com narcotráfico lá do Maduro, essa coisa arada toda, né? Então, assim, não creio que isso vá caminhar, mas era uma deixa. Veja, como o Brasil é o país do deixa disso, lá atrás, ao Flávio foi concedido o direito de continuar existindo politicamente, porque a investigação das rachadinhas foi soterrada. Então, veja, ainda que eu entenda que, às vezes, um ministro do STF precise agir politicamente para que algumas coisas funcionem, não deveria ser assim, mas é. Agora, veja, crime não falta para meter todos os integrantes da família Bolsonaro na cadeia, não falta crime. Né? Uhum. Mas onde eu estou querendo chegar? Se nós tivéssemos instituições que, de fato, trabalhem, nenhum desses caras estaria... o Bolsonaro jamais teria sido presidente se as nossas instituições funcionassem, mas elas não funcionam. Então, assim, eu tendo a imaginar que eles vão segurar a candidatura do Flávio ao máximo, até que eles possam ter certeza de que ou o Flávio realmente não é viável, porque pode ser que eles continuem insistindo e o Flávio se torne viável, né, em termos de popularidade e tudo mais, daí eles vão dar um chute no traseiro do Tarcísio,
Ou se perceberem que o Flávio não é viável, aí eventualmente eles embarcam no Tarcísio mesmo. Mas enquanto isso, eles vão ficar com esse morde a sopra. Dá uma porrada hoje, amanhã fala, não, pensa bem, tá, o cara é bonitinho, ele é confiável. Ninguém é confiável para essa turma. Eles não são confiáveis entre eles, né? Um bando de bandido. A Michelle, veja, eles não são um casal. Eles são só um casal pro forma. Eles não poderiam se separar nesse momento, mas está evidente que eles não são mais um casal. Eles não se gostam, eles se odeiam, isso está muito claro. Aliás, todo mundo ali se odeia, é incrível. Né? O que eles têm, a reação da Michelle quando ele foi preso, né? Perfeito, exato. Então veja, né? Talvez ali gostem, talvez os filhos, talvez o Carlos, o Flávio e o Bananinha, talvez eles gostem do Bolsonaro, e o Bolsonaro talvez goste desses 3 filhos. Do Jair Renan eu duvido que ele goste, e duvido que o Jair Renan goste do Jair também. Minha opinião é essa. Eu acho que os filhos gostam dele, ele não gosta de nenhum dos filhos. Exato. Porque, cara, não, né? Cara, eu não sei, mas eu tendo a achar que há uma relação de máfia e não de família. E aquela máfia italiana, que então, por mais que se odeie, somente eles podem falar deles. Então, eles se protegem para o discurso externo, como toda família, como toda a máfia italiana mesmo, né? Então, ali eles se matam, mas se alguém de fora vier denunciar ou falar ou apontar o dedo, automaticamente eles agem como se eles fossem apaixonados um pelo outro. Na verdade, eles são apaixonados pela unidade mafiosa, entende? Essa é a percepção que eu tenho. Então, eles se unem em torno daquilo que o Flávio tem chamado, e o Eduardo também, de espólio, né? O espólio tem que ser representado pelo sobrenome, e teve uma vez que eles falaram uma frase que foi muito, eu achei muito simbólica, eu não sei se foi o Flávio ou o Eduardo que usou, que ele disse que o espólio tinha que ser representado pelo sobrenome direto. Esse sobrenome direto é uma crítica a Michelle. Claro. O sobrenome dela não é direto, o sobrenome dela é emprestado, né? É um sobrenome de casamento, ela não é uma Bolsonaro. Então, quando fala o sobrenome direto, significa que para eles até o Jair Renan é mais Bolsonaro do que ela. Até aquela meba de Balneário Camboriú é mais Bolsonaro do que ela, porque eles têm esse medo também. Mas ainda assim me parece muito claro que a Michelle Bolsonaro ganha de todos os não Bolsonaro e perde para todos os Bolsonaros de fato. Então ela, se não sobrar ninguém, só ela ou alguém que não é Bolsonaro, eles ainda preferem ela. Por conta desse vínculo de, por exemplo, ela ser mãe de uma irmã deles. Então aí conta nesse aspecto. É uma máfia preservando as suas relações. Aí eles teriam que dar um jeito de colocar uma coleira nela para ela seguir todas as ordens deles, né? Porque a maneira que eles já queimaram a Michelle publicamente, não, né? Eles queimaram brutalmente a Michelle diversas vezes. Então, sem dúvida nenhuma, se não sobrar mais ninguém e só tiver ela, talvez eles embarquem com ela, porque vai ser a última ratio, então vai ser a última opção, vai ela mesmo e tal. Mas eles vão dar um jeito de botar uma coleira dela. Sei lá que coleira seria. Talvez uma desmoralização pública, tipo, se você não fizer tal coisa, a gente revela A ou B. Sei lá, pode ser. Mas, né, é isso. Agora, você imagine, gente, você fazer parte de uma família dessa, que coisa disfuncional, já imaginou que horror? Essa gente é atolada no ódio, no rancor, nessa coisa horrorosa, nessa bile. Já imaginou? Ser um familiar deles, coitado dos filhos dessa gente, esses rebentos pequenos aí do Eduardo, do Flávio, sei lá se tem filho. Os netos do Jair, né? Os netos do Jair. Os netos do Jair, já imaginou, cara? É meio que, na minha modesta opinião, e o bom de opinião que cada um tem a sua, na minha modesta opinião, é a mesma coisa que ser o neto do Adolf, sabe? É tão porcaria quanto, porque, cara, claro, pra eles não é.
Né? Eles não acham isso, e ninguém da extrema-direita acha. Mas do mesmo jeito que eles também não acham, o pessoal da extrema-direita também não acha que ser neto do Adolf Hitler é um problema. Né? Acho que ao contrário, eles devem achar que é bom. Mas para o resto da humanidade não, né? É um peso. Mas eu acho que a história ainda vai se encarregar de mostrar quem é a família Bolsonaro. Agora, é claro, ela só mostra se as nossas instituições trabalharem. Porque se elas ficarem dormindo, não vai mostrar nada, porque a história é necessariamente, né, a repaginação daquilo que foi visível hoje. Então, se as instituições não trabalham, não mostram, não desmascaram, como é que os livros de história vão contar isso amanhã? Porque reportagem mostrando os negócios do Jair, como já fez a Juliana Araupiva, não faltam reportagens mostrando quem são essas pessoas. Mas fica nisso. Todo mundo sabe que são um bando de corruptos. Eu pergunto sempre, inclusive no meu canal, nos meus vídeos, onde estava a Receita Federal que não viu essa família comprando 107 imóveis, transacionando 107 imóveis, comprando 51 imóveis em dinheiro vivo? Onde estava a Receita Federal? Experimente você aí fazer uma cagada no seu imposto de renda, não declarar uma renda para você ver o que acontece. Então, desculpa, vai me dizer que as instituições trabalham? Não trabalham. Então, né, dormem. Ah, se fosse preto pobre do PT, meu Deus, já estava preso. Então é isso, o Brasil é isso. É triste dizer isso, viu? E eu não sou o tipo de pessoa que fala assim, o Brasil não sei o quê. Eu não fico metendo pau no Brasil, eu adoro o Brasil. Né? É o meu país, é daqui eu não saio. Mas, gente do céu, a gente tem que mudar esse tipo de coisa. Não é possível que seja tolerado isso. Sinceramente, não é possível.